Fala pessoal, eu vim trazer hoje um pensamento que eu peguei do Prenda-me Se For Capaz, um filme sensacional. Ele demora um pouco, mas primeiro ponto, uma das coisas que eu aprendi que eu não consegui esquecer foi o fato o filme começa com uma identificação, né? É um pai e uma mãe que se separam, e ele tem que tomar uma decisão muito difícil desde novo. Então ele escolhe não tomar nenhuma decisão. Como que ele faz isso? Foge da escolha e corre para um lugar longe. E ali ele tem que se virar. Então, vamos supor, ele tinha uns 15, 16 anos quando isso aconteceu. E o pai dele era um bom, cara, bom de lábia, sabe? O pai dele tava passando por umas questões também com o governo, porque eles tinham em si uma boa vida, só que ele tava passando por uma situação difícil. E a mãe dele acaba, tipo, sabe, deixando o pai dele de lado e eles se separam. E nessa separação, ele pega as coisas do pai dele, que ele aprendeu com o pai dele, e com a mãe dele também. E ele vai se virando ao decorrer da vida ali. Ele faz aquela brincadeira do colar. Ah, você deixou cair o colar aqui pra tipo, fazer uma chantagem com a pessoa. Ou ele finge que tá chorando, finge que tá doente. E isso funcionava. E ele aprendeu também a falsificar cheque. Então era assim que ele ganhava dinheiro. Então ele pegou a imagem do piloto. A primeira coisa que ele viu é você vê ele com uma busca pelo poder, pela ambição. Ele queria ser é, o filme ele tem uma narrativa muito boa, sério, porque ele quer provar pro pai, pra mãe dele que ele venceu. Tipo, ele não fez as escolhas, ele não fez a escolha de escolher eles, mas ele queria dar uma boa vida pra mãe e pro pai. E ele tava se matando por isso. Então ele vê o piloto, ele fala, olha, aqui esse cara tem uma boa vida, porque ele via com as aeromoças, com dinheiro, era uma figura de respeito. Então ele falsificou essa identidade, fingiu um personagem que ele era um piloto. E todo mundo acreditava, porque ele fingia muito bem. Então ele era um artista, ele fingia muito bem aquilo que ele queria. Depois ele fingiu ser advogado, teve uma fase que ele fingiu, além de ser piloto, agora me fugiu aqui da cabeça a outra profissão que ele estava fazendo, mas ele pegava vários personagens na cabeça dele. Mas o mais, assim, que me gerou, eu fiquei meio até triste, é porque quando ele tem que voltar para a realidade dele, resolver os problemas que ele deixou no passado e não enfrentou, que pesou para ele isso. Porque ele cresce, consegue dinheiro, mas ele tá a todo momento sozinho. Então o que que a gente aprende desse filme? O que que a gente aprende? Porque é um cara que foge, não enfrentou os problemas, não julgou ele, e chega um momento que a vida ele tá sozinho. Que ele tem que ligar pro cara que tá perseguindo para conversar com o cara, porque ninguém quer ouvir ele. As pessoas querem só o dinheiro dele, ninguém tá ali pelo amor dele, sabe? Com uma mãe, um pai, um familiar, um amigo de verdade. Então ele não tem ninguém. E isso é muito triste. Quando ele volta, eu vou pular lá pra frente. O cara que prende ele, tira ele de lá. Porque ele era um menino e o cara ficou com dó dele, sabe? Do FBI. Tipo, cara, coitado, não precisa ser assim. Só que ele tinha que pagar o que ele fez. E os franceses estavam putos com ele, deixando ele gelado. E ele tira ele tira o cara de lá. No que ele tira o cara de lá, ele foge, cara, claro, é porque essa é o estilo dele, sabe? Ele não muda, é a origem dele. Só que ele chega e de repente ele vê a mãe dele com outra família e uma filhinha. Ali não tem espaço para ele. É quando ele enfrenta a segunda realidade dele. E termina de uma forma até interessante, porque ele vê a realidade dele, ele não vê o pai dele morrer, o pai dele morre, ele não conseguiu conviver com o pai dele. Teve alguns encontros ali que ele tentou até dar um presente pro pai dele, sabe? Mas era algo muito distante, eles não estavam mais conectados. Então, o que eu quero mostrar aqui para você? Além de uma sacada de marketing, da narrativa que tudo isso contou, podia passar técnicas aqui, mas eu quero passar visão de pessoal, de desenvolvimento pessoal com marketing junto. Porque o que acontece? Você pode fazer tudo no marketing, mas é muito do teu mental. Se você não tiver disciplina, se você não tiver consistência, você não vai conseguir. Se você não acreditar em você mesmo, se você não resolver os problemas do passado, os monstros, eles vão aparecer uma hora e vai te derrubar. Se você tiver grande é pior, porque a queda vai ser maior. Quanto maior a queda, mais difícil para você se levantar. Então você tem que entender o quê? Que ele volta para esse passado, perde pai, não consegue ver o pai dele, dá um surto,
Ele sai do avião, vai correr pra mãe dele, pra uma família, vai correr pra alguém, e ele não tem ninguém novamente. Ele é preso. Porque o cara acha ele, porque ele sabe que correu pra mãe. Só que esse cara adota ele. É muito doido, ele começa a trabalhar com esse cara. Só que ele tenta fugir. Então, ele tenta fugir, só que depois ele volta de novo. Porque ele fala, não, esse cara é minha família, não faz sentido, eu vou viver essa vida inteira fugindo. É muito triste. Mas às vezes você se encontra assim no digital, fugindo, correndo, não enfrentando os monstros, mas você precisa estar bem com você mesmo, senão nada vai fluir. Não é a campanha, não é anúncio, é a tua verdade, é você ser autêntico. Quando você traz a tua verdade de forma autêntica, com a forma que você pensa, com as tuas ideias, teu conteúdo, história e tudo dá certo. Essa narrativa ela foi muito bem construída. O filme gera identificação, o filme gera sentimento, que é o que um anúncio tem que gerar. Ele gera um clímax, você percebe que ele tá no momento mais tranquilo, de repente, pum, acontece uma cena, então gera aquela curiosidade, tem mistério ali. Então, é tudo que um anúncio tem que fazer para dar certo. Eu recomendo você assistir esse filme, para você entender como que é construída uma narrativa. A narrativa começa com uma história que quebra de padrão. Uma hora, você tem que quebrar o padrão uma hora, tipo, eu tô fazendo desse. Eu comecei falando assim mais pra dentro, de repente, pum, comecei a me expressar mais aqui. Isso aqui é uma quebra de padrão. O filme ele começa lento, de repente tem uma quebra de padrão ali que começa de uma forma mais agressiva. Começa umas coisas a acontecer do nada, assim. Então, pum, quebrou o padrão. Entende? Se você gostou, se inscreve aqui e me segue.